Quero agradecer o privilégio de, nessa noite, estar aqui com os irmãos. Obrigado, pessoal do louvor, em preparar o nosso coração para ouvir a palavra. E minha gratidão também aos pastores, pela oportunidade, o Jefferson também pela acolhida tão carinhosa. Pastor Gessé, muito obrigado. Meus amados irmãos, o tema de vocês é desafiante, porque pensando que o rei, ele com sua vontade, ele estabelece para nós aquilo que é obediência como súditos que nós devemos fazer. E olhando, pensando nesse tema, veio ao meu coração o desejo de compartilhar com os irmãos Filipenses capítulo 4, dos versículos 4 a 13. As ordens do rei que impactam o lar. São ordens para a vida cristã, porque se tem um ambiente que a gente mais é provado na nossa vida cristã, é o lar. É a convivência com a esposa, com o marido, com os filhos. E certamente aqui a gente pode ver alguns princípios da vida cristã que nos ajudam a refletir sobre essa realidade do lar. O lar é o ambiente onde a vida cristã se manifesta com mais poder. Porque de fato, assim, no ambiente público, a gente pode até dar aquele migué, aquela aparência, mas no lar, minha esposa me conhece, estamos casados há quase 27 anos, esse ano a gente completa 27 anos, então ela sabe os meus defeitos. Ela vai ouvir eu falar aqui hoje à noite, vai falar assim, olha, você se vendeu mais do que você vale, né? Menos, Bima, menos. Né? E essa é uma realidade que o nosso lar expressa. Por isso que eu gostaria de olhar 4 princípios que esse texto nos leva a refletir como ordens de Deus para a nossa vida no lar. Então, o primeiro princípio aí nos versículos 4 e 5, cultivem no lar um ambiente de alegria e leveza. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5 dizem assim: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está no Senhor. Então nós temos aqui uma ordem de que devemos nos alegrar. Tem uma paráfrase chamada A Mensagem, do Eugene Peterson, que ele traz para nós, ele diz assim, riam. Talvez assim, até achar um pouco estranho, o princípio de alegrar-se, mas essa ideia de que eu e você devemos nos alegrar. E dentro do lar, cultivar esse ambiente de alegria e leveza. Eu agradeço muito a minha esposa, porque eu vim de um contexto bastante rígido. O pastor da minha adolescência, ele até fazia assim, a pessoa séria não ri, séria de caráter. Então a gente vai assimilando isso. E aí então casei com uma italiana risonha. E eu sempre digo que a Fá trouxe essa leveza para mim. Isso impactou tanto o meu ministério que quando eu cheguei na PIBA para ser pastor de adolescentes, o pessoal me chamava de tesoura. Pedia alguma coisa e eu falava, não. Pode isso? Não. Pode. Aí eu casei. E aí então, essa descendente de italiano me levou a ser mais leve, rir mais. Porque é muito interessante no contexto familiar da Fá, esse momento que eles tinham lá e de dar aquela gargalhada estilo italiano. Não sei se tem alguns que têm ascendência italiana que experimentam isso. Mas a gente pode tornar o ambiente familiar aquele ambiente pesado, aquele ambiente em que a gente sempre está ali, cara amarrada, até mesmo em relação aos filhos, sendo aqueles pais implicantes. E não sei na sua casa, mas na minha casa o versículo predileto dos meus filhos era:
Pais, não provoquei seus filhos a ira. Né? Então já estava bem prontinho, né? Esqueci os 2 primeiros lá que devem, né, ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. E muitas vezes, né, até nesse contexto, imagina você tá lá e aí junta sua esposa e seus filhos para tirar uma com a sua cara. Ah, meus irmãos, eu ficava bravo. Mas aí fui aprendendo a partir dessa influência também da minha esposa a fazer do nosso lar esse ambiente leve. Porque aqui a gente tem esse princípio. Se o próprio Deus está dizendo aqui para nós, alegrem-se, é porque é uma realidade que deve permear toda a nossa vida. Por exemplo, eu gosto, um dos meus versículos prediletos na palavra de Deus é Romanos 14, 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E não tem nenhum problema, que a gente vai ter um jantar daqui a pouco, então não é o problema aqui, né? Mas justiça, paz e alegria no Espírito. Já pensou? O reino de Deus sendo caracterizado por essa realidade que tem justiça, paz, mas alegria. Então, num ambiente familiar, é tão gostoso quando a gente traz essa leveza, inclusive na vida sexual. Não ser aquele momento em que, calado, não. Mas também um momento em que a leveza é muito importante. E aqui uma palavra para as esposas, né? É muito interessante, eu gosto de Provérbios 14, 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Minhas irmãs, vocês têm o privilégio de ser o termômetro da casa. No dia que você acorda com a macaca, desculpa, irmãs, sem ofensa, né? Todo mundo fica assim, né? Aquele pisando em ovos, né? Mas quando você está feliz, olha, só festa. Então, sabe, essa leveza é muito importante. E então aqui a gente tem esse princípio da vida cristã que a gente pode aplicar com muita firmeza e dedicação no lar. Aquele lar que nós temos é um ambiente de alegria e leveza. Que futuramente, quando os nossos filhos saírem de casa, saberem, olha, puxa, é gostoso voltar para casa, porque exatamente foi sempre um ambiente gostoso. E então, de vez em quando também eu dou o troco, né? Quando eles se unem lá para tirar um sarro de mim. Essa semana eu mandei para a Fá um meme do Instagram. Eu lá dizia assim: eu orei tanto pela pessoa certa, pedi tanto a Deus a pessoa certa, que Ele mandou tão certa, que toda vez eu estou errado. Né? Então essas coisas para a gente pensar em trazer a leveza. E você, irmã, tem esse privilégio de, como a palavra, não somente no contexto aqui de alegria, né? É muito maior, mas essa responsabilidade que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, quando a gente pensa aí na palavra, né, alegrem-se, que tem aquele ambiente ali de entendimento, de graça, de gratidão e alegria. Então a gente pode transformar o nosso ambiente, nosso lar, em que esses atributos, fruto da palavra charis, do grego, transmite para nós. É um ambiente em que nós nos alegramos, nós somos gratos e também nós temos essa alegria que Deus nos dá. Segundo princípio que nós podemos ver aqui, que o rei nos ordena e ele nos capacita, como Hebreus 4,16 nos diz, cultivem uma atitude de piedade no lar, uma atitude de piedade confiante. O texto diz nos versículos 6 e 7, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu sei que um dos desafios que nós temos como casais é o cultivar a espiritualidade juntos. Talvez aqui tenha alguns que conseguem fazer isso com grande facilidade, mas a maioria de nós, mortais, tem grande dificuldade de ter aquele tempo de oração com a esposa. Parece que é algo que é difícil de entender, como é algo que Deus coloca para nós homens, como ser aqueles líderes, o cabeça espiritual do lar, e que muitas vezes a gente tem essa resistência. E muitas vezes, quando a esposa então até cobra, parece que dentro de nós dá uma revolta ainda maior. Mas o desafio que nós temos aqui é exatamente de cultivar essa piedade confiante. Trocar a preocupação, a ansiedade, por deixar diante de Deus conhecidas as nossas preocupações, através de pedidos e também de oração e súplica com ação de graça. Então aqui um desafio para nós, homens, é exatamente que nós temos aquela função de líderes do lar, em saber que nós precisamos daquela segurança para a nossa família, de estabilidade, e não trazer mais aquele peso da preocupação, da ansiedade. O texto vai falar, ser conhecida diante de Deus, através de pedidos e súplicas com ações de graça. Então, esse ambiente do lar em que a gente cultiva essa piedade confiante, sabendo que Deus não perdeu o controle e que ainda que tenhamos preocupações, e que certamente esse mundo que nós vivemos, ele parece que é um cultivo de ansiedades e preocupações, que nós podemos, como família, como casal, estar diante de Deus colocando e trocando a ansiedade por confiança. Aquela ideia de nós olharmos para a vida e aquilo que nós já andamos com Deus e colocarmos diante de Deus aquilo que, a confiança que a gente tem, porque Ele já agiu na nossa vida. E ensinar os nossos filhos a confiar. Quantas vezes nós podemos olhar para trás aqui, no ponto de cada um de nós aqui, no tempo de casamento, e ver como Deus supriu. Hoje nós vemos um momento da história de muita indefinição, aqueles que sabem como é que anda o mercado aí, muitos não sabem o que vai acontecer diante dessa instabilidade. Mas uma coisa a gente tem certeza, Deus continua no trono, e nós podemos continuar colocando diante do Senhor. Senhor, não sei onde o dólar vai parar, não sei como é que nós vamos viver, se vai ter inflação, se vai ter o aumento de preço, mas estou colocando diante do Senhor a minha ansiedade. E fazer isso como família é muito importante. Como os filhos geram em nós esse cultivo de ansiedade e confiança. Senhor, cuida dos nossos filhos. Senhor, está indo para a faculdade. Senhor, os guarde lá, os preserve. E isso é muito importante. E o versículo 7 vai dizer, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É aquele lar que sabe, que tem na regência do nosso lar, da nossa família, alguém que é soberano, alguém que é poderoso, alguém que é o rei. E o controle não está nas nossas mãos. E podemos olhar para trás com aquilo que Deus já supriu, com aquilo que Deus já fez. Deus nos protegendo, cuidando de nós, e nós podemos olhar para frente na confiança a Ele. Salmo 37, versículo 25, fala dessa piedade confiante. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Isso que não é teologia da prosperidade. Eu acho que a teologia da prosperidade torna o rei um garçom. Então não tem nada a ver com isso. Mas certamente a confiança de sabermos que Deus vai cuidar de nós. O meu avô tinha esse versículo como o seu versículo predileto. Era um aposentado que ganhava um salário mínimo. As panelas lá da casa da minha avó, deles, era bem pequenininha, com 6 filhos. E tinha dia que passavam todos os 6 filhos. E todos testemunhavam disso. Olhavam no final da panela, ainda tinha arroz e o feijão. E essa era a convicção do meu avô. Fui moço e agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E no lar, a gente ter essa certeza e cultivar essa atitude de piedade confiante. E impactar os nossos filhos a confiar nesse Deus. Para que quando eles tiverem as suas famílias, também continuem confiando em Deus. Terceiro princípio que nós podemos ver aqui, que Paulo nos orienta para a vida cristã, que nós podemos aplicar no nosso lar, é estabeleçam valores que governem os pensamentos e as ações dentro do lar. Filipenses 4:8, tão conhecido, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o coração, o pensamento de vocês. Aqui nós temos então valores primordiais que são capazes de reger o nosso lar. E quem estabeleceu esses valores foi o próprio Deus. Então Paulo chega para os filipenses nesse momento da sua carta, então ele fala, olha aqui, então, resumindo, finalmente, o que deve ocupar o pensamento de vocês? São valores, e quando ele fala sobre pensamento, ele não está dizendo somente sobre essa questão cognitiva, mas ele quer tornar aquilo que nós pensamos em prática. Então, não é, vou pensar agora o que é verdadeiro. Pensei. Não. É tornar aquilo que eu pensei verdadeiro como uma prática da minha vida. É muito interessante. Eu estava escutando um livro, um audiobook, um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. E aí ele fala de 2 éticas que têm influenciado muito na área de liderança. No passado era a ética do caráter. Viver baseado em princípios que são importantes quando ninguém está nos vendo. Mas ele falando assim, só que evoluiu uma mudança de pensamento em relação aos líderes. E aí então surgiu a ética da personalidade, que é diferente. É apresentar uma vida que não se sustenta quando ninguém está vendo. Há uma separação. Então, a pessoa no Instagram, ela é bem-sucedida, tem uma família perfeita, tudo dá certo. Essa é a ética da personalidade. E é muito interessante. Lembro que eu e a Fá acompanhamos um casal que tinha uma série de lutas na sua vida conjugal. Mas quando você acompanhava o Instagram deles, gente, era uma beleza. Era assim, a gente vai precisar se aconselhar com eles. Se o que está aí no Instagram é verdade, o que nós estamos fazendo? Vamos pedir conselhos para ele. Porque tem muito disso. Então, aqui o desafio é, então tem valores que devem governar nosso pensamento e as nossas ações, que independem das pessoas verem. Então, por exemplo, tudo que é verdadeiro, não nos deixarmos levar pela mentira. Meus amados irmãos, quantos conceitos mentirosos sobre família, sobre o papel do homem, da mulher, sobre criação de filhos, que nós recebemos diariamente,
seja pelas mídias, seja pelas interações pessoais. E aí então, onde eu vou encontrar a verdade? Na palavra de Deus. Ele continua dizendo: tudo que é respeitável, tudo que é digno de respeito, também é algo importante. E aí pensar, então, que um dos valores que nós temos é esse, na convivência, ter esse tipo de respeito com o nosso cônjuge. Então é respeitável que eu trate a minha esposa com a dignidade que ela tem, como diz Pedro, como minha irmã em Cristo, como aquela que vai receber a mesma herança do que eu. Então a maneira como eu falo, a maneira como eu trato, vai ser influenciada pela minha prática e o meu pensamento daquilo que é respeitável. Como eu ajo com os meus filhos, como os meus filhos agem comigo. Tudo que é justo. E meus amados irmãos, nós temos muitas vezes dentro do lar um conceito de justiça relativo. E eu não falo de vocês, eu falo de mim mesmo. Quantas vezes o meu juízo é errado, e aí eu preciso do time para mostrar para mim: pai, Bima, não, você não está pensando corretamente, você nem está agindo corretamente. Mas é um valor aqui que na convivência do lar é que eu preciso construir, tanto liderando como também aprendendo. Tudo que é puro. Meus amados irmãos, eu não sei, obviamente não vou falar de vocês, né? Falo do nosso rebanho. Quantos homens lutando no vício da pornografia? Quantos corações de mulheres sofrendo porque descobriram ali que seu esposo está olhando uma tela e ali tem uma imagem que ele está cobiçando. E aqui Paulo fala sobre valor que deve ser importante, que deve governar os nossos pensamentos e as nossas ações. Tudo que é puro, tudo que é amável, de novo, né, o amor que devemos lidar no casamento com o nosso cônjuge. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso deve dominar o nosso pensamento de tal maneira que aquilo que nós temos como pensamento vai trazer ações diárias na nossa vida. Então, o rei está dizendo para a gente ter esses valores na nossa casa. Quarto princípio, dos versículos 10 a 13, reconheçam que as circunstâncias da vida são fontes de aprendizado e submissão ao controle soberano de Deus. Paulo diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então agora Paulo nos lembra que através do exemplo dele, a sua vida, mesmo ele sendo solteiro ali, né, mas tentando aplicar aqui para o lar, é que as circunstâncias da vida foram instrumentos para que ele pudesse aprender a viver respeitando a soberania de Deus. Não fugiu do controle. Olha que interessante quando ele usa aqui, né, quando ele fala assim: eu sei o que é passar necessidade. Ele, no versículo 11 ainda, aprendi a viver contente em toda a situação.
Então, ele mostra assim, olha, ao longo da minha vida, então, a minha vida foi um instrumento para que eu pudesse aprender a ver o cuidado de Deus em qualquer circunstância. E no lar a gente precisa ver isso. É muito interessante quando tem o casamento lá, o momento dos votos, né? Então, aquele dia, eu até já falei para minha filha, olha, eu não quero ouvir isso não. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Já teve tantos dias felizes, e outros virão, né? Mas, naquele momento, a projeção, obviamente a gente entende, né? Aquela circunstância, é de que o casal não vai passar por dificuldades. Eu até, dentro, né, de cerimônia, aprendi a cuidar com aquela brincadeira. Não, que vocês vão ter muitos filhos. Quantos casais que a gente acompanha, que tem a luta pela infertilidade. E essa luta, muitas vezes, traz no coração daquele casal muitas dúvidas diante de Deus. O casal acaba de casar, passa 2 meses, perde o emprego. Ou seja, o lar também é um ambiente em que nós devemos olhar e reconhecer que as circunstâncias da vida, como essas circunstâncias que eu coloquei aqui, são fontes de aprendizado para nós. Por exemplo, quando tem uma circunstância com o nosso filho, entre nós, uma crise. Então é a oportunidade da gente ter esse espírito de aprendiz continuamente. Ou seja, cada ano, eu vejo aqui alguns aqui que eu imagino que tem ali mais de 40 anos de casado, outros que devem ter os seus 50, e que cada circunstância, cada fase é uma oportunidade de aprendizado. Ninho vazio, filhos adolescentes, filhos na faculdade, filhos aprendendo a andar, momentos de vida financeiramente falando. Mas a gente pode aprender com Paulo aqui, que o lar também é uma oportunidade da gente cultivar esse espírito de aprendizagem e não simplesmente se revoltar contra Deus e a circunstância que Ele permitir na nossa vida. Nos submeter como rei ao controle soberano e bondoso do nosso Deus. Meus queridos, aqui a gente pode ver que Paulo aconteceu isso. Ele aprendeu a viver em toda circunstância. E o versículo 13 é a fonte desse aprendizado. Saber que eu posso todas as coisas. Não no sentido da teologia da prosperidade, mas de saber que nós podemos aprender, podemos enfrentar essas circunstâncias baseado naquele que do seu trono de graça derrama essa graça para que nós possamos superar esses momentos. É muito interessante que muitas vezes no momento de crise, quando o casal deveria se unir e pensar assim, agora nós temos um desafio, vamos estar juntos. Quantas vezes é um momento em que há divisão? Às vezes, divisões irreversíveis. Circunstâncias difíceis, né, que vêm desafiar o relacionamento, e aí em vez de lutarmos juntos, cada um acha a sua trincheira, e aí vão lutar separados. Mas Deus nos chama para aprender, lutarmos juntos e superarmos essa dificuldade, aprendendo dele a viver diante da circunstância. Então, meus queridos, Paulo diz: aprendi a viver, sei o que é, e aprendi o segredo de viver em toda e qualquer circunstância.
A visão de que a capacidade está em Deus e não em nós é muito importante para esses momentos. E que ao longo da nossa vida, os percalços existirão. Seja problema de saúde, seja problema financeiro, seja a tristeza de ver um filho que você investiu tanto nos caminhos do Senhor, você orou e em algum momento ele decidiu andar longe do Senhor. Então, essa é a vida e que nos afeta como casal, mas são oportunidades para a gente chegar diante de Deus e falar: eu posso passar por essa circunstância, porque Deus me fortalece e capacita. Eu sei que do trono dele vai derramar graça suficiente para que eu possa superar essa circunstância. Meus queridos, concluindo, o rei, que aí é o último slide, por favor. O rei é o maestro que nos ordena a dançar conforme a sua música. Então ele vai tocar, vai ter momentos em que a música vai ser alegre, outros que a música vai ter um tom menor, mas ele administrando como rei na sua soberania. E ele pede de nós submissão, mas também a dedicação para cumprirmos aquilo que ele nos chamou para fazer dentro do lar. E ele, pela sua graça e glória, promete nos capacitar. Queria que você baixasse a sua cabeça agora. Talvez pensando nesses princípios que nós vimos aqui do rei, se há algo que você se coloca diante de Deus e que você com seu cônjuge agora ore: Senhor, essa área aqui tocou no meu coração. Senhor, essa área aqui eu preciso crescer. Senhor, obrigado, porque nessa área o Senhor tem derramado da sua graça e a gente tem vivido com vitórias. E aí, um dos cônjuges ora nesse momento aí, e depois eu vou orar em seguida. Baixe sua cabeça. Pode orar com o seu cônjuge. Pai querido, como soberano sobre a nossa vida, um soberano sábio e bondoso, nós reconhecemos que os seus princípios que devem reger o nosso lar são os melhores, mais sábios e para o nosso próprio benefício. Ó Pai, colocamos diante do Senhor o nosso lar, o nosso casamento, nossa vida conjugal. E pedimos, Senhor, a graça do Senhor para que possamos obedecer esses princípios, ó Deus. Sabemos que o poder não está em nós. Talvez, ó Deus, até aqui manifestamos lutas que temos perdido dentro do contexto do nosso lar. Mas estamos diante do Senhor humildemente, pedindo que o Senhor nos capacite, ó Deus. Fortaleça os nossos passos. Nos dê perseverança, ó Deus, e dedicação. Para que possamos, através do nosso lar, expressarmos a obediência ao Senhor como Rei. Ó Pai, ser com cada família aqui representada. Abençoe esse ministério, ó Deus, tão importante do investimento nos casais. E que a cada dia, ó Deus, as famílias sendo impactadas com esse ministério também fundamentem a força desta querida igreja. Ó Deus, clamamos humildemente e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Perdoe as piadinhas sem graça, porque pastor que não conta piada sem graça não existe, né? Deus abençoe você.